Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais uma bateria de resolução de exercícios. Essa bateria consta então com 5 exercícios envolvendo trocas de calor e vocês vão perceber que agora vão ficando mais difíceis, né? Os 4 primeiros são mais difíceis, só o último que é um pouquinho mais fácil. Vamos lá, vamos começar. Bom, nós temos então um exercício da UNB que diz o seguinte: em uma experiência são misturados 100 gramas de água 60 com 100 gramas de água 20. Se considera que não há perda de energia para o meio externo, a fonte quente, que é a água 60, fornecerá Y calorias para a fonte fria. Entretanto, supondo que essa experiência não tenha sido realizada adequadamente e que a mistura perca para o meio externo 30% de Y, sabendo que o calor específico vale 1 caloria por grau Celsius, determina a temperatura de equilíbrio da mistura nessas condições. Então vamos começar. Primeira consideração, vamos descobrir a temperatura da mistura caso não houvesse essa perda de energia. Aqui dá para fazer até direto. Como são massas iguais e do mesmo material, água com água, a temperatura de equilíbrio térmico vai coincidir com a média aritmética. 20 mais 60, que dá 80, dividido por 2, 40. Mas aqui eu fiz a continha para comprovar. Quem vai receber calor? A água mais fria. Quem vai ceder? A água mais quente. Só que a massa 1 é igual à massa 2, então pode cortar. E o calor específico também. Então só ficou a expressão Δθ. Temperatura final menos a inicial, da água mais fria, que é 20, mais temperatura final menos a inicial, que é 60, da água mais quente. Fazendo o cálculo, então, 40 graus Celsius. O que nós precisamos descobrir, então? Qual é a quantidade de calor fornecida que ele chama de Y? Veja, entretanto, supondo que essa experiência não tenha sido realizada adequadamente e que a mistura perca para o meio externo 30% de Y. Quem é o Y? A fonte quente fornecerá Y calorias para a fonte fria. Então, qual é a quantidade de calor fornecida? A massa da água, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é a final 60, menos a inicial, a final que é 40, perdão, menos a inicial que é 60. Isso ele chama de Y. Muito bem, apesar de eu ter a massa lá, eu não substituí, deixei em função. Então, o calor fornecido, menos 20 mC. Ok? Então, isso nós chamamos de Y. Muito bem, qual vai ser o percentual dissipado? 30% de Y vai ser dissipado. 30%, 0,3. Então, 0,3 vezes 20 mC dá 6 vezes mC. Beleza? Eu não quis substituir a massa aqui, porque no final vai tudo cortar. Próxima etapa agora, eu vou trabalhar com uma conservação de energia, considerando a energia que foi dissipada. O calor recebido mais o calor cedido, mais agora uma quantidade de energia dissipada, tem que ser igual a zero. Muito bem. Essa energia, o meio ambiente vai receber. Então, calor recebido é positivo. Então, o meio ambiente vai receber essa energia. Por isso que aqui também vai ficar positivo. Então, vamos lá. Vai ficar. E o calor cedido é o calor da água mais quente, né? Então, o calor recebido, mC Δθ, mais o calor cedido da água mais quente, mC Δθ, mais, então, a energia dissipada, que o meio ambiente vai receber. Então, positivo também, 6 mC, que a gente descobriu aqui. Muito bem, como eu disse, é só fazer a continha, o valor do mC no final é cancelado, tá vendo? Aqui eu só desenvolvi, fiz a distributiva de cada termo, fiquei com a expressão do mC em todos eles e a temperatura final que a gente deseja. Ao cortar o termo mC, nós descobrimos então a temperatura final 37 graus Celsius. Tranquilo? Um exercício um pouco mais difícil, né? Tem essa interpretação da quantidade de energia que foi dissipada. Tudo bem? Vamos para o próximo. Mais um. Esse agora é da FUVEST. No gráfico da figura 1, representa o resfriamento de um bloco de metal a partir de 180 graus Celsius e a curva 2, o aquecimento de certa quantidade de um líquido. Então, a curva 2 é o líquido, a curva 1 é um bloco, ambos em função do calor cedido ou recebido. Se colocarmos num recipiente termicamente isolado a mesma quantidade do líquido a 20 graus Celsius e o bloco a 100, qual será a temperatura final de equilíbrio térmico?
Como que você começa um exercício de calorimetria de troca de calor? Então, sempre quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedida é igual a zero. Só que a quantidade de calor é mc delta θ, e nós não temos a massa e o Czinho, o calor específico de cada substância. Então, o exercício ele te deu condições de você calcular a capacidade térmica de cada um. Ó. Então, como que eu faço para calcular a capacidade térmica do número 1? Eu chamei de C1. Lembrando que o 1 aqui é o bloco, né? Mostra o resfriamento do bloco. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Então, se a gente olhar no gráfico, ó, houve aqui um resfriamento de 180 até 80 e ele cedeu para o ambiente, cedeu para o outro material, 5 kJ. Eu tirei o quilo, então ficou 5.000 joules, dividido pela variação da temperatura, que é 100. Aqui, pessoal, para achar a capacidade térmica, basta colocar o módulo. Né? Na verdade, é 80 menos 180, mas não tem sentido falar capacidade térmica negativa. Né? Então, aqui eu coloquei o módulo 100, e, portanto, a capacidade térmica do número 1 do bloco é 50 joule por grau Celsius. Mesma coisa a capacidade térmica do 2, quantidade de calor pela variação de temperatura, 9.000, olha no gráfico, ó, são 9 kJ que foi fornecido para ele variar a temperatura de 0 a 60. 9.000 dividido por 60, 150 joule por grau Celsius. E agora, calor recebido mais cedido igual a zero, só os dois estão trocando calor, o líquido e o bloco, né, o que ele chama aqui de sistema, ó. E quando você coloca mc delta θ, tá vendo? Você não tem nem a massa, nem o calor específico. Esse m vezes Czinho você vai substituir pela capacidade térmica que nós encontramos aqui. Tudo bem? Agora, cuidado, ó, quem vai receber calor? Veja que nós estamos misturando a quantidade de líquido a 20, com bloco a 100. Então, quem recebe calor é o líquido. O líquido é o número 2 aqui. Ó. Então, por isso que eu chamei de capacidade térmica 2. Delta θ, temperatura final, menos a inicial. O calor cedido, quem vai ceder é o bloco, que está numa temperatura maior, o bloco é o número 1. Muito bem, só colocar os valores, capacidade térmica 250, temperatura final menos a inicial é 20 para o líquido, mais a capacidade térmica do bloco é 50 e a temperatura inicial é 100. Pessoal, agora é só fazer aqui a distributiva, resolver o cálculo e você vai encontrar a temperatura final 40 graus Celsius. Um exercício muito legal do vestibular da FUVEST. E, portanto, a resposta é a letra C. Tudo bem? Belezinha? Vamos para o próximo. Mais um. Número 3. Ele é um exercício que precisa de um sistema. Então, vamos lá. Um rapaz comprou para sua noiva um anel de camelô que apregoava existirem no mesmo 9 gramas de ouro e 1 grama de cobre. Para comprovar a veracidade das palavras do vendedor, o rapaz, um aplicado estudante de física, aqueceu o anel que realmente tinha 10 gramas de massa até 520 graus Celsius, que sabia ser inferior ao ponto de fusão dos dois metais. Colocou a seguir o anel num calorímetro de capacidade térmica 20 caloria por grau Celsius. Então veja que agora o calorímetro vai participar das trocas e que continha 80 gramas de água a 18 graus Celsius. O equilíbrio térmico se verificou a 20 graus Celsius. Supondo que na liga os calores específicos sejam 0,09 caloria grama grau Celsius para o cobre e 0,030 para o ouro, determina as massas de ouro e de cobre. Vamos resolver. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você misturou agora, bom, uma quantidade de ouro, uma quantidade de cobre, água e com um calorímetro de capacidade térmica considerável. Então agora, nessas expressões, você tem que olhar quem vai receber calor e quem vai ceder. Quem vai receber o mais frio? Então a água, que está inicialmente a 18. E o calorímetro? Agora olha a minha dica. Se tem água a 18 dentro de um calorímetro, significa que a temperatura inicial do calorímetro é a mesma da água. Beleza? Então tanto o calorímetro quanto a água vão receber. E quem vão ceder? O ouro e o cobre, que estão inicialmente a uma temperatura de 520. Então, agora repare que ficou um pouco grandão aqui, né? Ó, mc delta θ é a quantidade de calor recebida pela água, mais mc delta θ,
a quantidade de calor recebida pelo calorímetro. Agora, mc delta θ, a quantidade de calor cedida pelo ouro. E mc delta θ, a quantidade de calor cedida pelo cobre. Tranquilo? Ó, ficou grandão, mas agora é só substituir os valores. A massa d'água é 80, o calor específico é 1, a variação de temperatura 20 menos 18, lembra que a final é 20, ó. E aqui, ó, no lugar da massa pelo calor específico do calorímetro, geralmente o que ele dá? O produto mc, que é a capacidade térmica dele, que vale 20, ó. Legal? A variação da temperatura final 20 menos a inicial 18, a mesma da água. Mas a massa do ouro a gente não tem. Calor específico 0,03, variação de temperatura 20, menos a inicial que é 520. A massa do cobre a gente também não tem. Vezes 0,09, vezes a variação de temperatura. Rapaz, ficou grandão, ó. Tranquilo? Mas é só com cuidado para não perder nenhuma passagem. Eu fiz aqui a continha e ficou uma expressão em função da massa do ouro e da massa do cobre. Então, portanto, você tem uma primeira equação, ó. Olha com atenção a equação final. Ó, simplificando, 40 é 3 vezes a massa do ouro mais 9 vezes a massa do cobre. Pessoal, qual é a outra equação que nós temos? Massa de 10 gramas é a massa dos dois, ó, 9 gramas de ouro e 1 grama de cobre. Isso segundo o vendedor, né? Mas nós vamos ver se ele tem razão ou não. Então, eu sei que a massa do ouro mais a massa do cobre vale 10. Então, a massa do ouro é 10 menos a massa do cobre. Nós vamos substituir aqui, ó, fazer uma substituição simples. Olha essa substituição, ó, só coloquei no lugar da massa do ouro 10 menos a massa do cobre. E fiz a continha. Ao resolver a continha, a massa do cobre dá 10 dividido por 6. Ou seja, tem 1,66 gramas de cobre aproximadamente. Como a soma é 10, a massa do ouro é 8,33 gramas. Ok? Olha só, pessoal, o vendedor falou que tinha 9 gramas de ouro. Na verdade, tem um pouquinho menos. Legal? Então, veja que esse exercício é um pouquinho mais trabalhoso. O que você tem que aprender nesse problema? Ó, são mais termos que apareceram no calor recebido, água e calorímetro, e mais termos que apareceram aqui na quantidade de calor cedido. E não houve mudança de estado físico. Ó. Nós ainda vamos fazer exercício. Quando tem mudança de estado físico, lembra que a quantidade de calor não é dada por essa equação mc delta θ. É a massa vezes o L, né? O calor latente de mudança de estado. Legal? Bom, pessoal, outro exercício um pouco trabalhoso. Duas esferas maciças e feitas de um mesmo material possuem massas respectivamente iguais a 400 e 200 gramas. Após serem aquecidas numa mesma estufa e atingir o equilíbrio térmico, a esfera de 400 gramas é colocada em 1000 gramas de água, que se aquece de 14 a 17 graus Celsius. E a de 200 é colocada em 350 gramas de água, que se aquece de 14 a 18. A temperatura da estufa era de quanto? Bom, então nós temos aqui duas trocas de calor, são duas esferas colocadas em porções diferentes de água. E eu não tenho calor específico dessas esferas, o que deixa o exercício então mais difícil. E essa temperatura final das esferas na estufa será a inicial quando misturadas com a água. Então vamos começar. Vamos fazer separado. A primeira esfera tem 400 gramas e é colocada em 1000 gramas de água, até atingir um equilíbrio de 17 graus Celsius. Então, quem vai receber calor é a água, que está mais fria, 14, com quem vai ceder vai ser a esfera número 1, que tem uma temperatura inicial desconhecida. É aquela temperatura da estufa. Bom, colocando os valores, ó, 1000 gramas de água, calor específico da água vale 1, a variação de temperatura 17 menos 14, mais a massa da esfera 400, aqui complica, não tem o calor específico dela, e a variação da temperatura é 17 menos a inicial. Essa temperatura que ela tem inicialmente, ó, ao colocar na água, vai ser a temperatura que ela saiu da estufa. Então, essa que é a pergunta. Pessoal, aqui embaixo eu só ajeitei a conta. Eu fiz a distributiva, aqui não precisa, né? Ó, 3 vezes 1000 dá 3000. O resto aqui eu fiz a distributiva e nós temos uma primeira equação. Tranquilo? Agora vamos fazer a segunda parte. A segunda esfera trocando calor com a segunda porção de água. Quem recebe calor a água, quem cede a outra esfera. Muito bem, substituindo os valores.
A massa de água agora é 350 gramas, calor específico 1, e a variação de temperatura ela estava 14 e a temperatura final é 18, então 18 menos 14. Mais a massa da segunda esfera, que é 200, o calor específico dela a gente não sabe, mas é o mesmo da esfera 1. As esferas são feitas do mesmo material. Muito bem. 18, que é a temperatura final, menos a inicial, que é a temperatura da estufa. Mais uma vez, fiz aqui a continha. Aqui é só pegar 4, né, vezes 350, 1.400. O resto aqui foi feito a distributiva. Então, nós temos aqui uma segunda equação. Então, nós temos duas equações com duas variáveis. Como é que a gente faz agora? Ou você substitui, ou você soma as equações. Bom, eu preferi somar as equações. Eu peguei essa equação aqui. Veja que eu multipliquei essa equação por menos 2. Por que eu fiz isso? Ao multiplicar por menos 2, ó, aqui vai ficar mais 4c θ inicial. Ó, a gente pode cancelar ou somar essas equações. Tranquilo? Então, ao multiplicar a equação por 2, aliás, por menos 2, vai ficar menos 72c mais 4c θi menos 28. Muito bem, coloquei as duas equações, essa segunda e essa primeira, uma debaixo da outra. E vou fazer a soma das equações. Ao somar as equações, esse termo vai cancelar e eu vou ficar apenas com o Czinho com variável. E acha a resposta, o calor específico dessas esferas vale, então, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Bom, a pergunta não é essa, né? É achar a temperatura da estufa. Pega esse Czinho e substitui agora em qualquer uma das equações. Eu substituí lá na segunda equação aqui, ó, 36C menos 2 vezes Czinho vezes θi. O Czinho vale então 0,5. Ao realizar a continha, finalmente descobrimos a temperatura inicial da esfera, que era da estufa, 32 graus Celsius. Tranquilo, pessoal? Então, sem dúvida, um exercício mais trabalhoso, né? Letra D de dado. Legal? Um exercício mais difícil. E agora, pessoal, finalmente um exercício um pouco mais fácil, né? Olha só, troca de calor simples. Uma panela de ferro de massa 2.500 gramas está a temperatura de 20 graus Celsius. Derrama-se nela 1 litro de água a 80 graus Celsius. Considerando que só ocorram trocas de calor entre a água e a panela, qual é a temperatura de equilíbrio térmico? Então, esse direto não tem troca de calor com o ambiente. Então, calor recebido mais calor cedido é igual a zero. Quem recebe calor? Quem está mais frio, a panela de ferro. E quem cede calor, a água que está mais quente. Então, não há mudança de fase. Então, os calores aqui são sensíveis, o MC delta θ, para cada um. Veja, quem recebe o ferro, quem cede a água. Substitui nos valores, massa do ferro, 2.500 gramas, calor específico 0,1, delta θ, temperatura final menos a inicial. Mais a massa de água, ó, 1 litro, equivale a 1 quilograma de água, 1 quilograma de água, 1.000 gramas. Cuidado aqui, ó, que o calor específico da água está em grama, tá vendo? Por isso que eu coloquei também em gramas. Vezes 1, vezes a variação de temperatura final menos a inicial. Pessoal, só desenvolver, faz aí a distributiva e finalmente nós descobrimos a temperatura final do sistema, 68 graus Celsius. E, portanto, a resposta desse, letra D de dado. Pessoal, tá aí. Fizemos, então, 5 problemas de calorimetria, exercícios, então, mais trabalhosos, né, com exceção do último, mas são exercícios importantes para o seu estudo. Tá joia? Então, até a próxima. Continue estudando. Fiquem com Deus.